Pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é dia 18. Pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Deixa eu baixar aqui o meu telefone. Hoje é dia 18 de 4 de 2024. E a gente vai falar sobre a fé hoje, tá? Vamos começar aqui sobre a fé. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com as coisas que você vai ver na Bíblia hoje. Hoje tem uma mensagem surpreendente para vocês. Você vai se surpreender com o que você vai ver e ouvir aí, tenho certeza. Tudo bem com vocês? Bom dia. Espero que todos estejam bem. Como vão todos? Tudo legal aí? Espero que sim. Aqui tá tudo bem. Para variar, a gente só tá cansado, né? Viagem longa. Cansadão, né? Eu tô cansado. Ontem foi uma mensagem difícil de ser pregada também ontem. Pesada espiritualmente, onde o dia estava pesado espiritualmente. Aliás, o mundo espiritual está pesado, né? É o mundo espiritual está pesado, né? O mundo espiritual tá brabo aí, né? Tá brabo aí, né? Não tem muita coisa acontecendo, né, no nosso mundo. Então, espiritualmente aí as coisas estão pesadas, né? Estão pesadas, é isso que a gente tá vendo, entendeu? Estava difícil de virar a mensagem, não foi muito fácil também, mas tá bom, né? Tinha bastante gente na igreja, né? Orei bastante gente ontem, estou um pouco cansado, mas tá bom, a gente chegou em casa mais ou menos 00:30, né? Foi 2h30 de viagem, mas tá bom, né? Mas tá bom também. Mas tá bom também. Eu vou querer falar uma coisa, dar um recado para vocês aí. Tem bastante gente que está mandando mensagem que gostaria de levar no dia em São Paulo, no culto, mudas de árvores para a gente plantar na chácara, né? Queria enviar, né? Aí vamos dizer, trazer para a gente trazer e tal. Eu queria fazer uma recomendação para você, que se você tiver esse desejo no teu coração de mandar uma muda de árvore para plantar lá no sítio, ou 2, ou 10, ou 100, não sei quantas você quiser, que você, antes de comprar as mudas de árvore para mandar, que você conversasse com a pastora Aldrin, tá? Porque como você vai comprar a muda de árvore para mandar, a gente tem um lugar aqui em Curitiba onde você pode comprar. Você conversar com a pastora Aldrin, ela vai te dar o número do telefone do lugar, que é um lugar onde eu compro as mudas de árvore para levar para plantar para o sítio. Entendeu? E aí, se você quiser, né? Que tem bastante gente que quer, em vez de você comprar, levar lá em São Paulo para eu colocar no ônibus e trazer, e de repente vem muitas, né? Já tem algumas pessoas que já falaram comigo. Os que já falaram comigo, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas em vez de você fazer uma surpresa, aquela coisa toda, né? Que você possa então conversar com a pastora Aldrin. E a pastora Aldrin daí indica, você compra a muda e eles entregam daí lá na casa da pastora Mari. E ali fica facinho pra gente levar, que daí eu pego com a caminhonete e tal e levo. Tá bom? Eu queria fazer essa recomendação aí para vocês. Para aqueles que desejam, né, que querem, bastante gente tem manifestado esse desejo, então eu quero deixar mais fácil aí, tá? Caso você queira, né? Eu não estou pedindo nada para você, eu estou dizendo que é para aqueles que falaram, né, que tiveram a ideia de fazer isso. Então, se você quiser, entendeu? Se você quiser, porque senão a gente não vai ter espaço para trazer tudo, porque vai bastante gente em São Paulo. E daí, se todo mundo trouxer um pouquinho, nós estamos no mato daí, né? Literalmente, tá? Então, que se você ainda não conversou comigo, né? Que eu tenho tem um comandante que conversou comigo, uma outra irmã, eu acho que são 2 ou 3 só que falaram comigo que iam levar, né? Então, que não sejam mais que esses, né? Tá bom? O Gilson, Deus abençoe, querido. Tá bom? Senão a gente não vai ter como trazer mesmo no ônibus, né? Porque é muita coisa. Que bastante gente vai levar presente, vai levar coisa e tal. E daí a gente vai ficar complicado aí, vai complicar minha vida. Tá bom?
faz essa gentileza para o pastor, caso você quiser, né? Tá? É só você conversar com a pastora Aldrin aí, que ela conhece bem o lugar, sabe onde é, fica ali em Curitiba, ali no Boqueirão, né? Bem facinho aí, tá bom? Obrigado, Alex Braga. Deus abençoe você, tá, querido? Deus multiplique 1000 vezes aí na tua vida, Alex. Obrigado. Tá legal? Vamos ver Romanos capítulo 4, verso 1. Vamos lá. Eu já faço Tacid e Felce. Eu faço reposição de vitaminas. Eu vou, a cada 60 dias eu vou no médico. Eu tenho minha nutricionista que cuida de mim. A cada 60, no máximo 90 dias eu faço exame de sangue, vejo como estão minhas vitaminas. Eu cuido bem, não se preocupe que eu só estou cansado, só isso, porque eu estou trabalhando bastante. É só isso, mas o resto está tudo bem, minhas vitaminas estão em dia, minha saúde está em dia. Está tudo bem. A cara de cansado é só porque eu estou, de fato, cansado, só isso. Tá? Eu esqueci. Puxa, Aldrinho, eu fiz o vídeo, eu queria pedir desculpa para vocês, eu fiz o vídeo da igreja, mas eu esqueci de mandar para a Aldrin, para mostrar para vocês. Eu fui fazer o vídeo da igreja ontem, do prédio, né? Mas eu esqueci. Puxa, eu peço que você me desculpe aí, eu esqueci. Não sei se dá para mim mandar para você conseguir passar, acho que não dá, né? Agora não dá. Ele tá no meu, eu gravei aqui no meu. Não vai sair do jeitinho que tá, vai estar editado, né? Não, mas tem o primeiro, só que é da nave da igreja, que é pequenininho que eu fiz. Ele tá nas minhas fotos e vídeos aí, se você conseguir ver se o Gabriel consegue tirar aqui, depois eu mando para a Aldrin e vou pedir para ela, obrigado Lara Ferraz, eu vou pedir para ela fazer o vídeo inteiro do prédio para vocês, tá? Mas eu fui lá ontem, fiz o vídeo, mas eu esqueci, ontem eu corri muito e não deu, né? Eu acordei de manhã cedo já tendo que resolver um monte de coisa, então eu peço que você desculpe aí, não, eu esqueci, mas eu vou ver se o Gabriel, apesar de ter acordado 8 horas, né? Acordei cedo hoje. Acordei, para mim 8 horas é cedo, né? Caí da cama. Posso ler o texto? Vocês já acharam aí? Vamos lá? Posso ler? Diz assim, ó. Verso 1. Que diremos, pois... Isso é muito importante você ler os pontos e vírgula, tá? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim, também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença,
Que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Abrir, papai, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, né? Isso aqui vai ser osso, hein? Isso vai ser osso. É fácil. Quando você perceber do que o apóstolo Paulo está falando, você vai entender com facilidade, apesar de parecer de difícil entendimento. Você vai entender com facilidade. Abraão recebeu a bênção de Deus quando ele ainda não era circuncisado. Ele ainda não tinha sido marcado com uma marcação externa. Ele tinha apenas a marcação interna, a sua fé. Então, o apóstolo Paulo, ele que Abraão não foi justificado pelas obras ou obediência à lei, mas sim pela sua fé. O verso 1 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, ou seja, segundo a lei? Abraão foi abençoado porque ele tinha circuncisão, porque ele havia sido circuncidado? Não. Por quê? Porque ele não tinha circuncisão ainda. E quando a bênção veio sobre a vida dele, veio através da fé e não do sinal que ele tinha de Deus no seu corpo. Ok? Eu vou continuar. 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Vamos pular para o 3. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão, ele recebeu a sua bênção através da fé e não da circuncisão. Ele recebeu através da fé e não da circuncisão. Ele recebeu em função do que ele sentia e não da sua aparência. O 4 diz assim, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, galardão é recompensa, você sabe, né? Então, se você dá R$10 porque alguém te apertou a mão, ele está ganhando R$10 porque ele apertou a tua mão. Agora, se ele não apertou a tua mão e você simplesmente deu os R$10, ele recebeu porque você quis dar. A verdade é essa relação de valor que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente. A diferença entre você receber as coisas pela fé e você receber as coisas porque você merece. Né? Ele está falando aqui da salvação. Então, a nossa salvação, a gente não está recebendo a salvação, a oportunidade de morar no céu porque a gente merece, porque ninguém merece. Não é porque você trabalha para Jesus que você vai ser salvo. Não é porque você se empenha para Jesus que você vai ser salvo. Salvação é pela graça, é de graça, é um favor imerecido. Então não é porque Abraão tinha circuncisão que ele foi o pai da fé. Não, foi por causa da fé e não da circuncisão. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro no nosso coração. Tem muita gente por aí afirmando que é o fulano de tal porque fez isso, fulano de tal. Cara, fazer as coisas é nossa obrigação. Né? O verso 5 diz assim, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, vírgula, a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora, para a gente poder entender bem esse versículo, nós precisamos descobrir o que significa a palavra imputada, segundo a Bíblia. Diz assim, Deus comunica a justiça àqueles que creem. A mesma palavra grega aparece nos versos 3, e algumas vezes é traduzida por palavras diferentes como atribuída ou reconhecida. Então, quando a gente troca a palavra e volta para o texto, diz assim, aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é comunicada, lhe é atribuída como justiça.
Então, o que é que de fato vai prevalecer no nosso relacionamento com Cristo? A nossa fé. E não é as coisas que a gente está fazendo. Entendeu? Não é as coisas que a gente está fazendo. Porque as coisas que a gente está fazendo, elas vão influenciar no nosso galardão em relação à nossa vida espiritual. As coisas que a gente está vivendo, vendo, sentindo, recebendo. Gabriel, foi sobre. Entendeu? Porque a gente recebe as coisas através da nossa fé e não através das obras. Quando você faz uma obra, por exemplo, uma obra de caridade, você ajuda os pobres e tal, isso influencia na sua salvação? Não. Porque isso é obra, a obra não vai influenciar. Mas ela vai influenciar caso você venha a ser salvo, tenha fé para ser salvo, né? E seja salvo pela sua fé em Cristo. Então, quando você for morar no céu, quando você estiver lá, então as tuas obras vão servir para que o teu galardão seja mudado lá no céu. E veja, eu não estou dizendo para você que ir morar no céu é pouca coisa, isso é tudo para nós. Mas quando você for morar no céu, eu queria que você abrisse sua mente para isso. O céu é um lugar grande. A Bíblia diz que, livro de Ezequiel, que tem uma cidade santa, que Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Lá em Isaías fala que as nossas espadas serão transformadas em podadeiras e relhas, porque a gente vai ser agricultor lá no céu. Vamos agricultar a terra. A Bíblia também fala que quem salvou, ajudou, fez muito por muitos aqui lá em cima no céu, né? Também vai ser colocado sobre muitos, ou seja, vai ter sido dado autoridade, porque lá no céu vão ter principados, autoridades, governadores, ministros. Eu não acho que não, vai ter para governar toda a cidade, as coisas, né? Então, nós, através das nossas obras, vamos ter o nosso galardão, ou seja, a nossa recompensa daquilo que nós fizemos. Mas isso não influencia na nossa salvação. Isso é uma coisa que você precisa entender. Porque se as obras salvassem, o povo que primeiro ia para o céu eram os kardecistas, porque eles fazem obras extraordinárias, não é? Cara, se tem alguém que é bonzinho, que ajuda os outros, é o pessoal do Allan Kardec, os kardecistas. Eu estou mentindo. Não é isso? Altruístas. Dificilmente você acha um cara que é kardecista, que é espírita, de mesa branca, que participa do que é ruim, que é pilantra, que é vagabundo. É muito difícil. A maioria é gente boa, pessoa bacana. Eu estou falando para você de mim. Falando para você das pessoas que eu conheço. Entendeu? Tá virada na imagem, não vai conseguir. Entendeu? Estou falando para você de mim, das pessoas que eu conheço. Então a maioria é bacana, a maioria é gente boa, tudo certinho. Porém, né, as obras que eles fazem não vão levar eles para o céu. Por quê, pastor? Porque o que nos leva para o céu é quem crer e for batizado. Não é quem faz boas obras. A Karina está falando que os budistas, o Seixoné, a Karina mora lá na Coreia. Então, né, Karina? Então, toda vez que a Karina está dando um exemplinho aqui, ele está trazendo para nós as coisas lá da Coreia, né? E lá é bem forte, né? O budismo, o Seixonoe na Coreia é bem forte. Então, que eles também têm essa veia, essa pegada de altruísmo, né? De ajudar os pobres, de fazer essas coisas, mas essas são as obras que todos deveriam fazer. Entendeu? Todos deveriam. A maioria não faz. Todos deveriam fazer. O Ricardo Fávero, a gente vai falar de política de tarde, tá? Não quero falar agora, mas sim, tá ruindo, sim. Você tá acompanhando, pastor, aí você já sabia que isso ia acontecer, né? Só quem não acreditava mesmo, né? Que isso aí ia cair, né? Então você está olhando aí, você está vendo exatamente o que está acontecendo, né? Entendeu? O que eu estou falando, que foi profetizado, vai se cumprir à risca, tá? Inclusive eu estou com sono porque o fantasma ficou me assustando ontem até 2 e pouco da manhã, entendeu? Então hoje o desdobramento é imperdível, se você não perdia, vai estar imperdível hoje, né? Mas deixa pra gente falar isso depois, que tá interessante aqui a nossa aula, eu quero falar para vocês, senão não vai dar tempo de eu trazer tudo que eu quero,
tá? Então, a gente vê o pessoal das boas obras, mas a Bíblia diz, escuta aqui que eu vou falar para você, ó. A Bíblia diz, Samira Riso, bom dia, minha queridona. Fico feliz de ter você aqui também, tá? Que bom que você veio. Mas se você for só kardecista, você não vai para o céu. Você tem que ser cristão. Entendeu? Porque para entrar no céu tem que ser cristão. E você tem que viver o cristianismo. Você tem que viver o evangelho de Jesus Cristo. Entendeu? O evangelho segundo Allan Kardec não leva você para o céu. O que leva você para o céu, o evangelho segundo Jesus Cristo. Esse leva. Entendeu? E, pelo amor de Jesus, que eu não quero, né, ofender ninguém aí, só estou aqui trazendo para você o prisma bíblico das coisas, tá? Sempre. Sabe que eu não gosto de falar de religião, tanto que estou exaltando aqui uma qualidade do kardecista. Boas obras. Mas só as boas obras não levam você para o céu. Ninguém vai para o céu por ser bonzinho. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá comida para quem está com fome. Não, isso é obrigação de todo mundo. Todos deveriam fazer. Nem todo mundo faz. Todos deveriam. Não é? Deveria ser uma obrigação de todo mundo. Adriana, parabéns, feliz aniversário. Você está entendendo? Então, se as pessoas fossem salvas pelas obras, pelo seu exterior, e o apóstolo Paulo hoje está trazendo um ensinamento para nós aqui, que está falando exatamente sobre isso, que Abraão não foi considerado o pai das boas obras, ele foi considerado o pai da fé. Né? E não foi pelas obras, foi porque ele creu, não é porque ele tinha circuncisão, é porque justamente ao contrário, ele era incircunciso. Porque ele foi chamado por Jesus. Entendeu? As obras não apagam pecados, né, Zil? Não, as obras não apagam pecado. Não apagam pecado. A Bíblia diz assim que, tem um texto na Bíblia, eu não me lembro agora onde é que está escrito, peço que se desculpe pela minha falta de memória, mas eu lembro dele mais ou menos, e ele diz assim, aquele que trouxer alguém que está fora do caminho para o caminho, uma multidão de pecados lhe será apagada. Neste caso, a obra de Deus, aí sim. Entendeu? Nesse caso, a obra de Deus. Aí sim. Tá? Aí sim estaria apagando os nossos pecados. Quando você está fazendo a obra para o Senhor, pregando o Evangelho e trazendo as pessoas para a comunhão com Cristo. Tiago 5:20. Tiago 5:20. O Gabriel está falando, deixa eu achar aqui. Tiago 5:20. Está ficando bom aí no Google, hein? Deixa eu achar aqui. Pedro, Tiago aqui. 5:20. Vamos ler aí. Nós já lemos esse texto, né? Já estudamos. 5:20. Diz assim, ó. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tá? Então, neste caso, sim. Tá? Tiago 5:20. Nesse caso, aí, ótimo. Tá? Mas aqui, a gente leu o 5, né? Vamos ler o 4 de novo, diz assim, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então a fé nos é imputada como justiça. O 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quem faz isso? Deus. Deus faz isso. Deus perdoa os pecados, né? As maldades são perdoadas, graças a Deus, louvado seja Deus. Que o Senhor nos perdoa por todas as maldades que a gente fez, né? Graças a Deus, sou grato a Deus por isso. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. 10.
9, perdão. Vem, pois, está bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então, eu quero ler assim, ó, circuncisão refere-se aos judeus, incircuncisão refere-se aos gentios. Gentios somos nós. Paulo usa a própria vida de Abraão, entre o verso 9 e 12, para demonstrar que o livre dom da salvação não se restringe àqueles que receberam o sinal físico de serem incluídos entre o povo de Deus sob a antiga aliança, isto é, a circuncisão. Poderia-se usar o mesmo argumento para mostrar que uma pessoa pode ser perdoada, escute isso, antes de receber o batismo, pois o batismo no Novo Concerto, ou Novo Testamento, né, é o sinal físico externo de se tornar um cristão. Mas você pode se tornar um cristão antes do batismo. Como? Pela sua fé. Pela sua fé. O batismo é o sinal da circuncisão. Que a circuncisão simboliza, eu falei para você, o Velho Testamento ele é simbólico para nós, né? Então hoje quando você se batisma, significa, né, entre aspas isso aí, que você está descendo a circuncisão. Você está recebendo um sinal de Deus, que é o que a circuncisão significa. Entendeu? Espero, Manu Ricino. Espero que sim. Você está recebendo de Deus isso. Eu acho que não tá difícil de entender, né, gente, isso aí. Entendeu? Marta Cataldo, pertinente a tua pergunta. Pastor, mas então onde está escrito que a fé sem obras é morta? As obras da fé. O apóstolo Pedro disse que o apóstolo Paulo, por ser muito inteligente, ele escrevia coisas que eram difíceis de serem interpretadas e por causa disso muita gente falava bobagem. Então, quando você vai observar um texto, você precisa ver todo o contexto para que você não perca o fio da meada, vamos colocar assim. Entendeu? Então, nós precisamos ter obras. Nós precisamos ter obras. Entendeu? Mas primeiro nós precisamos ter a fé. Agora não adianta você ter obras e não ter fé. Você precisa ter fé, mas você também precisa ter obras. Mas de que obras o apóstolo Paulo está falando? De pregar o evangelho, de evangelizar? Ou de você se restringir, você abrir mão do pecado? Você orar, você jejuar. Jesus falou que a obra de Deus é cumprir a sua palavra. Entendeu? Jesus disse isso. O que é fazer a minha obra? Eu lhe pergunto. O que é fazer a minha obra? Cumprir a minha palavra. A irmã, cadê você? Eu li você aqui, você fugiu, deixa eu te pegar que eu quero te falar. Ilse Ribeiro, o evangelho de Kardec é o evangelho cristão. Não é não, irmã. Não é. Porque Jesus não é mentiroso e Kardec é mentiroso. Desculpa eu falar isso para você, mas já que você está levantando com os teus pontos de exclamação, Allan Kardec é um baita do mentiroso. Entendeu? Porque ele ensinou você que quando você morrer, você vai reencarnar. Isso é mentira. Isso contraria a palavra de Deus de maneira direta. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos diz que ao homem é dado morrer uma vez só e depois disso vem o juízo. Então o evangelho de Kardec não é o evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é mentiroso. Com todo respeito e carinho estou falando para você. Entendeu? Poderia mostrar. Eu li o evangelho de Kardec muitas vezes, eu estudei isso, irmão. Você não está falando com uma pessoa que não sabe do que está falando. Entendeu? O evangelho de Allan Kardec é baita de uma mentira, um migué. Né? Aliás, se você conhecer a vida do Kardec, eu estudei ele. Entendeu? Muito tempo. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu não estou falando por achar, o pastor, não. Porque o meu pai foi espírita, não, nada disso. Foi Fábio, bom dia, nada disso. O pastor estudou muitos anos, mais de 20 anos estudando. Entendeu? Sobre todas as religiões, as bases culturais de cada religião, quem criou as religiões, Hebreus, né? Obrigado, Hebreus 9, 27. Obrigado, Selma. Entendeu? Então, ele contraria a palavra de Deus, afirmando que o homem vem reencarnando, não é assim que diz o evangelho
de Kardec, os espíritas, né? Que ele vem reencarnando para que ele vá crescendo, melhorando, sendo purificado. Não é assim que está escrito lá? Mas isso é mentira. Mentira isso, entendeu? Por isso que você precisa ler a Bíblia. Conhecerás a verdade te liberta do que? Da mentira. Entendeu? Então, no Espiritismo, você não vai entrar no céu. Você precisa sair do Espiritismo e vir para o cristianismo. Ok? O Espiritismo é uma perna cristiânica. Mas não é o cristianismo. Sacou? Não é o cristianismo. Roger, bom dia, querido. Deus abençoe você. Não é o cristianismo. Porque o cristianismo não mente. O cristianismo só fala a verdade. Entendeu? Sempre. Tá? Sempre. Então eu só estou aqui trazendo com carinho para você. Tá? Um carinho para você. Eu não quero ser grosseiro, não me entenda de maneira grosseira, mas como você colocou pontos de exclamação, você está afirmando, então eu estou contradizendo você. Entendeu? Estamos argumentando aqui numa discussão lícita e justa. Tá? E poderia mostrar para você vários outros, né? O Espiritismo fala de karmas, né? Que você carrega karmas, por exemplo. Meu pai era cego de um olho. E aí no Espiritismo, o meu pai dizia isso dentro da minha casa, disse a vida inteira, que ele era cego porque na outra vida que ele teve, alguém tinha matado ele com um tiro no olho e ele nasceu e ficou cego. Mas a minha Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma vez só. E aonde você for sepultado, ali a tua alma dorme, esperando pelo juízo. Então, é mentira isso, irmão. Isso não é verdade. Entendeu? É mentira, isso é mentira. Isso é um papo furadíssimo, na verdade. Aliás, quem viveu o Espiritismo como eu vivi, o candomblecismo, a Umbanda, né, que foi da onde a minha família veio, eu vivi isso. A minha mãe era mãe de santo, os meus tios, a minha avó, todo mundo teve terreiro na minha casa a vida inteira. Entendeu? Então eu vivi isso aí, eu conheço muito bem o Espiritismo, quem são os espíritos, de onde eles vêm, o que eles fazem, quem é os caras, quem são as entidades. Aliás, eu vou contar um testemunho para você. O meu pai tinha o centro dele chamava-se Maria de Nazaré, o centro espírita do meu pai. E eu já convertido há muito tempo, meu pai enchia meu saco, porque meu pai foi embora de casa, né? Ele saiu, abandonou minha mãe, todos os meus irmãos, quando a gente era criança. Depois ele passava a manter alguns contatos esporádicos. E numa dessas vezes, ele falou, não, você tem que vir no meu centro, porque você é o cara mais desenvolvido espiritualmente, e daí você que vai herdar todas as minhas coisas e tal, aquela coisa toda. Ele enchia muito meu saco. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Falei, só que se eu for no teu centro, não vai ter sessão, porque o teu guia não vai entrar onde eu tô. Não, porque o meu guia é um espírito de luz. Eu falei, não é, pai, ele é mentiroso. E ele brigou comigo. Não, você tem que ir lá, porque você vai conhecer a minha entidade, se chama Marcos, ele é um guia de luz, e ele vai lá, e você vai conversar com ele e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu fui no centro dele numa terça-feira, que tinha sessão. Chegaram lá toda aquela galera, todo mundo de branco, sentou na mesa, bem grande, né? Devia ter umas 20 pessoas, talvez mais, todo mundo de branco, de mãos dadas e tal. Começou lá o manto deles, e eu sentadinho no canto assim. E começava às 7 horas, e era 7h15, 7h20, 7h30 e nada, e 8 horas e nada, e 8h15, e 8h20, e 8h30 e nada, e ele falou, a minha entidade falou, eu vou lá fora porque ela não pode entrar aqui no terreno, no quintal. E ele saiu, e saiu junto com ele mais 3 pessoas, e foram lá fora, e eu levantei e saí também. E eles foram para fora do portão da casa na rua, e a entidade conversou com eles lá. Porque ela não podia entrar aqui. Sabe por que ela não podia entrar? Porque eu estava lá. Porque a Bíblia diz que aonde há luz não há trevas, irmão. E a entidade falou para ele, enquanto o teu filho estiver aí dentro, eu não posso entrar. Eu falei para o meu pai, não pode entrar porque ele não é um espírito de luz? Porque eu sou um crente pentecostal, porque eu estou jejuando, faz 23 dias que eu estou consagrando a minha vida, porque eu estou fazendo um jejum de 40 dias. E faz 23 dias que eu estou na minha consagração, orando de madrugada, todo dia no monte, porque eu santifiquei a minha vida, porque eu abri mão do mundo, da prostituição, da sacanagem para servir o Jesus Cristo de verdade. Eu falei isso na frente de todo mundo. Eu falei, por isso você quis que eu vinha aqui, eu avisei você que se eu viesse aqui, tua entidade não ia entrar aqui, porque ele não tem autoridade perto de mim.
Ele não vai descer, ele não vai falar, porque ele não pode, porque a santidade de Deus impede ele de estar no mesmo ambiente que eu. Eu estou te dando testemunho com todo carinho, com todo respeito. Entendeu? Não quero ofender você nem ninguém. Estou te dando testemunho. Então, não existe esse negócio de espírito de luz. Ah, mas o cara é um iluminado. Ah, era um médico que morreu. Não, isso é mentira, irmão. Isso é mentira. A Bíblia diz que quando você morre, você dorme. São espíritos enganadores. Aliás, no próprio Evangelho de Kardec, ele escreveu, e se você conhece muito bem ele, você deve saber que lá está escrito que todos os espíritos são mentirosos e que jamais eles revelam sua verdadeira identidade. Isso não está escrito lá no Evangelho aos Espíritos? Está escrito lá, eu sei, porque eu li, não foi nenhuma nem duas vezes. Entendeu? Mas a minha Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E que desde o princípio ele é mentiroso. E que todos que operam na mentira são filhos dele. Então de quem Kardec estava falando quando ele disse que os espíritos são mentirosos e não revelam a sua verdadeira identidade? Porque não podem. Quando a gente estava ia no centro do meu tio, no Candomblé, por exemplo, ele ia fazer trabalhos no cemitério de madrugada, e ele dizia que ele só podia fazer o trabalho depois da meia-noite, porque ele ia fazer trabalhos para o Tranca-Rua, era a entidade dele com quem ele trabalhava. E ele falava que antes da meia-noite o Tranca-Rua se manifestava de uma maneira, mas depois da meia-noite ele se transformava de fato naquilo que ele era, e só quem era dele podia ver. Eram demônios horríveis, irmão, terríveis. Entendeu? Então, quando eu venho aqui falar para você sobre espiritualidade, cara, eu vivi isso aí a minha vida, eu sei exatamente quem é, da onde veio. Eu não estou aqui lá na igreja dando passe, nunca viu nada, não sabe de nada. Eu sei o que eu estou falando, irmão, por isso que eu ensino as pessoas. Além de ter estudado muito bem tudo, poderia citar aqui para você vários trechos do Evangelho de Kardec que contradizem a palavra de Deus de maneira direta. Estou te dando aqui testemunhos, entendeu? De coisas que eu vi e vivi a minha vida inteira. Vamos ver o vídeo. Tá pronto o vídeo? Não. Eu vou passar o vídeo para vocês da nave da igreja que a gente comprou. Deixa eu mostrar para vocês. Dá uma olhada aí. Olha aí como é que ela é hoje. Uma igreja preta. Ó. Isso é uma igreja preta, tá vendo? Era, né? Olha aí o tamanho dela. Essa aqui é a nave. Bem grandona, bem legal, né? Dá uma olhada. Esse é só o salão, tá? É só o salão. Bem legal. Esse salão aí tem, acho que, quase 380 metros quadrados, ou 400 metros, eu não sei mais ou menos esse aí. Entendeu? Não precisa, isso aí tá bom só pra galera ver, só pra vocês verem e dar um cheirinho só, né? Depois eu vou mandar pra Aldrin. Daí a Aldrin vai fazer o vídeo, a gente passa amanhã, daí o vídeo direitinho, editadinho, tá? Daí eu mostro para vocês aí direitinho como é que é. Eu fiz o vídeo de tudo lá, tá bom? Hoje de manhã até eu tava aqui meio... Porque eu tava já conversando com a equipe de pedreiros, já vamos trocar o telhado e fazer tudo que a gente tem que fazer aí, né? Tá? Eu só mostrei para vocês rapidinho, o Gabriel nem editou nada, mas eu vou mandar para a Aldrin vai produzir o vídeo pra gente mostrar amanhã. Tá bom, galera? Beleza? Tudo certinho? Aí vamos para frente, o 10 diz assim, ó, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Então Abraão recebeu a bênção de Deus sendo incircunciso. Então a circuncisão não alterou em absolutamente nada a ação de Deus sobre a vida de Abraão. Amém? 11 diz assim, recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes fosse imputada. 12, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Muitas atitudes humanas, eu fiz umas anotações, vou ler para você, como o amor, a alegria, a paciência, a coragem e misericórdia, podem, de certa forma, ser aperfeiçoadas mediante nosso próprio esforço. Mas a fé acontece quando
paramos de tentar fazer algo mediante nosso próprio esforço e encarregamos outra pessoa para fazê-lo por nós. A fé é a única atitude exatamente oposta à confiança em nós mesmos. Aparentemente, foi esse o motivo de Deus ter decidido que a fé seria a atitude do coração através da qual poderíamos alcançar a salvação, para que seja segundo a graça, isto é, que pudesse ser um dom completamente livre de Deus, não dependente de qualquer mérito nosso, tá? Um dom completamente livre de Deus. Então a fé é um dom de Deus, não é seu. Você não adquire a fé, a gente está lendo Romanos 4, tá? Do 1 ao 14, a gente leu Romanos 4, do 1 ao 14, tá? Então a fé é um dom completamente de Deus, entendeu? Completamente de Deus, tá? Não depende em absoluto de mim ou de você, das nossas ações. Então, se você tem pouca fé, ore a Deus e peça ao Senhor que Ele lhe dê mais fé, porque a fé é um dom. E Deus vai dar para você, liberalmente, de graça, não vai te cobrar nada. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente crê nela. Por isso a gente precisa. Entendeu? Por isso a gente precisa. A gente precisa crer. Entendeu? A gente precisa acreditar. A gente precisa buscar. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei. O Senhor está pronto para te abençoar, Ele está pronto para te ensinar. Jesus ama você, irmão, e Ele quer abrir os seus olhos para você parar de ser enganado. Tem muita gente por aí, em muito lugar, sendo enganado. Por isso a gente precisa ler as Escrituras, a gente precisa se debruçar sobre a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela vai entrar no teu coração, na tua alma, vai transformar a tua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso você que prega o Evangelho precisa se preocupar em pregar a palavra de Deus. Parar de ficar contando historinha, papo furado, com teatrinho, com coisinha, com coisa que não edifica a vida das pessoas. Só enrola todo mundo. É Bíblia, irmão. Menos louvor, mais Bíblia. Ensine as pessoas, leia a Bíblia. Ensine a tua igreja a ler a Bíblia. Ensine a tua igreja a buscar a palavra de Deus. Ontem eu recebi várias pessoas na igreja de Santa Catarina. Várias pessoas, não são poucas. Ali em Santa Catarina tem um santuário da Madre Paulina grandíssimo. Tem muitos católicos romanos ali. E muita gente está ouvindo o Evangelho e está vindo para a igreja. Muitos, não são poucos. Batizamos 73 pessoas agora nesse último batismo. E já tem, hoje, a gente batizou faz duas semanas, fizemos um batismo, uma semana, Gabriel. 2 semanas, já tem 6 pessoas para batizar de novo na igreja. Entendeu? Já tem mais 6 pessoas que estão vindo do catolicismo. Ontem uma irmã me abraçou e disse: ai, pastor, eu fui devota da Madre Paulina a minha vida inteira, mas agora eu ouço você todo dia, eu conheci o Evangelho, eu quero ser tua ovelha, eu quero ser de Jesus, eu não quero ser ovelha de outro santo, eu quero servir a Cristo. Me abraçou chorando ontem. Sabe por quê, irmão? Porque ela ouviu a verdade. A verdade entrou no seu coração e ela foi transformada. E quem faz isso é o Espírito Santo. Mas isso acontece quando você prega o Evangelho. Ontem eu recebi um vídeo de um irmão de Belém do Pará, um pastor, Belém do Pará. Ele disse que ele é meu obreiro. Falou: pastor, eu sou teu obreiro, porque depois que eu comecei a ouvir você, estou te seguindo, estou aprendendo, que você está me ensinando coisa que eu nunca aprendi na minha vida. Ele me mandou um vídeo de 3 pessoas aceitando Jesus Cristo na igreja dele. Outra, uma igreja pequenininha, simples, humilde, lá no Belém do Pará. Ele disse: olha, pastor, os meus frutos, mandou um vídeo para mim ontem. E ele louvando a Deus, ele disse: porque eu escuto você todo dia, estou aprendendo com você, estou ouvindo, já me considero teu obreiro, tua ovelha. Tem lá a igrejinha dele, com o nome da igreja dele, e está fazendo a obra. Por quê? Porque nós somos um corpo, e o corpo deve andar junto, todo mundo na mesma direção. Entendeu? E está ganhando almas para Jesus. E nós estamos multiplicando, isso é obra de Deus. Isso aí é obra de Deus, cumprir a palavra. Quando você pode, tem tempo, você ajuda os pobres, faz outras coisas, mas a obra de Deus é pregar o Evangelho. A obra de Deus é permitir que as pessoas preguem o Evangelho quando você divide o que você tem, quando você ensina, quando você prega, quando você fala a verdade. E é o que eu estou fazendo. Ensinando você, dividindo o meu conhecimento. Eu não sou perfeito, eu não sou 100% certo, eu tenho defeito, eu tenho falha, eu tenho um monte de coisa.
Entendeu? Eu não sou perfeito. Perfeito é só Jesus. Se você vem aqui buscar perfeição em mim, você vai dar com os burros na água. Eu ouvi essa expressão 2 vezes, fazia tempo que eu não ouvia. Vai dar com os burros na água. Agora, se você vem aqui ouvir um pecador falar para você do santo, que é Jesus, aí você está no lugar certo. Que é o que eu sou, um pecador, igual a você. A gente é igualzinho. Comemos feijão do mesmo jeito, comemos costela do mesmo jeito, damos risada do mesmo jeito, jogamos truco se você joga do mesmo jeito, tudo isso aí. Não torcemos para furacão se você não torce azar teu. Né, irmão? Mas quando a gente fala de Jesus, nós pregamos o evangelho sagrado e santo de Jesus Cristo de Nazaré, que salva, que liberta, que transforma, que enche com o Espírito Santo, que dá vida àquele que está morto, que restaura, irmão, aquele que está perdido, traz para o caminho quem está perdido, não é? Sara o doente, cura o enfermo. Esse fazer a obra de Deus, é isso. O resto é quando você dá, você faz. Tá legal? Vamos orar? Vamos orar que já está na minha hora. Hoje eu tenho que ir na Gisele fazer minha unha. Não esquece, hoje de tarde a gente tem culto em Joinville, tá? Hoje a gente tem culto em Joinville, não esquece. Não vamos deixar sozinho lá o Joinvilense aí, hein? Hoje eu vou esperar vocês lá, porque a igreja cheia. Olha aí, o Gabriel vai colocar a agenda aí. Dá uma olhadinha aí, põe aí, Gabriel. Olha aí, ó. Tá a nossa agenda, tira um print aí. Semana que vem, 25, Blumenau, tá? Atenção, Blumenau. Todo o Vale do Itajaí ali. Semana que vem, dia 25, né? A gente vai estar lá em Blumenau, tá? Vamos estar lá em Blumenau e vai ser uma bênção. Beleza, galera? Tranquilão? Fecha os seus olhinhos aí, inclina a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa ser alcançado. Que o Senhor possa alcançar, perdão, Senhor. E também ser alcançado pelos Teus filhos que o buscam. Que o Senhor possa abençoá-los no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu peço que a Tua mão traga poder sobre as nossas vidas, que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, para que a gente veja, para que a gente ouça, para que a gente entenda, para que nós possamos andar no Teu caminho e ser uma bênção. Nos ensina na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, meu Deus, põe a Tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa. Abençoe, Senhor, a água que os irmãos têm colocado diante de Ti. É quando eles beberem, sejam alcançados pelo Seu milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para vocês. Deus abençoe. Não perca o desdobramento. Hoje está extraordinário. Oi, Guete Nogueira. Bom dia, queridona. Deus abençoe, tá? Depois a gente se fala. Tchau.